Existe uma luta silenciosa acontecendo dentro de muitas pessoas, e talvez dentro de você também. É aquela sensação estranha de querer muito crescer, de sonhar alto, de imaginar uma vida diferente, mas ao mesmo tempo sentir que não consegue sair do lugar. Como se existisse uma força invisível te puxando para baixo, te travando, te impedindo de agir. Você pensa, planeja, deseja, mas quando chega a hora de fazer, algo te paralisa. E isso começa a gerar culpa, frustração e até vergonha. Porque no fundo, você sabe que poderia ser mais, poderia fazer mais, mas não consegue. E é aqui que algo muito importante precisa ser entendido. Isso não é apenas preguiça. Muitas vezes, isso é um conflito interno. É uma mente dividida entre aquilo que deseja e aquilo que acredita. Porque ninguém nasce sem vontade de viver melhor. Ninguém sonha com algo maior por acaso. Se existe um desejo dentro de você, é porque existe um propósito. Mas o problema é que, ao longo da vida, muitas pessoas foram sendo bloqueadas por pensamentos, experiências e até palavras que ouviram. Talvez você já tenha tentado antes e não deu certo. Talvez já tenha começado algo e desistiu no meio do caminho. Talvez alguém já tenha dito que você não conseguiria, e isso ficou guardado dentro de você. E sem perceber, essas experiências vão criando uma prisão mental, uma voz interna que diz: não adianta tentar, você não vai conseguir, deixa para depois. E assim os dias passam e nada muda. Mas existe algo que muitas pessoas não percebem. Deus não te criou para viver travado. Ele não colocou sonhos dentro de você para que você os ignorasse. Pelo contrário, Deus planta propósito dentro das pessoas. E quando você sente que nasceu para algo maior, isso não é ilusão, é direção. Agora preste muita atenção nisso. O maior bloqueio da sua vida não está fora, está dentro. E enquanto a sua mente não mudar, a sua vida também não muda. Mas é aqui que algo poderoso começa a acontecer. Porque Deus não apenas te chama, Ele transforma você para viver aquilo que Ele preparou. Talvez hoje você se veja como alguém sem disciplina, sem constância, alguém que começa e não termina. Mas Deus não vê você assim. Deus vê o que você pode se tornar. Ele vê além do seu momento atual. Ele vê a sua versão transformada. E isso muda tudo. Porque quando você entende que Deus pode mudar você, você deixa de lutar sozinho. E talvez você esteja se perguntando agora: mas como isso acontece? Acontece quando você começa a permitir que Deus trabalhe dentro de você. Porque a mudança não começa na ação, começa na mente. Pessoas que parecem preguiçosas muitas vezes estão cansadas emocionalmente. Estão sobrecarregadas, desmotivadas, sem direção. Não é falta de capacidade, é falta de força interna. E é exatamente aí que Deus entra. Ele começa a renovar sua mente. Ele começa a te dar clareza. Ele começa a te mostrar que você não é aquilo que você tem vivido. Você é aquilo que Ele diz que você é. Mas existe algo que muitas pessoas não fazem. Elas esperam sentir vontade para agir. E isso é um erro. Porque a transformação começa na decisão, não na motivação. Você não precisa esperar se sentir pronto. Você precisa começar mesmo sem vontade. E quando você dá o primeiro passo, Deus fortalece o resto. Agora imagine isso. E se a vida que você deseja estiver do outro lado de pequenas atitudes diárias? Pequenas decisões que você tem adiado? Acordar um pouco mais cedo. Fazer algo que você vem adiando. Dar um passo em direção ao seu propósito. Parece simples, mas muda tudo. Porque a consistência constrói aquilo que a motivação nunca conseguiu. E Deus trabalha exatamente nisso. Ele te ensina a permanecer. Talvez você tenha vivido muito tempo sendo guiado pelo impulso, começando quando está animado e parando quando desanima. Mas Deus quer te levar para outro nível, o nível da disciplina. Porque a disciplina te leva onde a emoção não consegue te manter. E isso não significa que vai ser fácil, mas significa que vai valer a pena. Agora pense comigo.
Quantas oportunidades você já deixou passar? Quantas coisas você poderia ter construído se tivesse continuado? Mas não é sobre o passado, é sobre o agora. Porque enquanto você está ouvindo isso, algo já está mudando dentro de você. Talvez uma inquietação, talvez uma vontade de fazer diferente, talvez uma consciência que você não tinha antes. Isso é Deus te despertando. E esse momento é importante, porque você pode simplesmente ouvir e continuar como sempre, ou pode decidir que hoje é o dia da mudança. E essa decisão muda tudo. Agora, vamos entrar em um momento muito especial. Feche seus olhos por um instante, se puder, e vamos orar. Senhor Deus Pai amado, neste momento eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. O Senhor conhece o coração dela, conhece seus sonhos, mas também conhece suas dificuldades, sua falta de força, sua luta interna. Pai, em nome de Jesus, começa agora uma transformação profunda dentro dessa pessoa. Tira toda preguiça que não vem do corpo, mas da alma cansada. Tira todo bloqueio mental, toda procrastinação, toda falta de direção. Senhor, dá força onde hoje existe fraqueza. Dá disciplina onde existe desânimo. Dá clareza onde existe confusão. Mostra para essa pessoa quem ela realmente é aos teus olhos. Mostra o propósito que o Senhor colocou dentro dela. Que ela não viva mais travada. Que ela não viva mais adiando. Que ela não viva mais se sabotando. Mas que a partir de hoje, ela comece a agir, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo. Pai, abençoa os passos dela, fortalece sua mente, renova seu coração, e que essa pessoa nunca mais volte a ser a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Se você sentiu algo diferente agora, escreva nos comentários. Eu vou mudar com Deus. Declare isso. Porque a mudança começa na decisão. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa sair desse ciclo. Porque existem muitas pessoas ambiciosas, vivendo presas, e Deus quer libertar todas elas.